Sejam bem-vindos! Eu sou o Mágico Kabuto, mágico aqui de São Paulo, já sou mágico há 10 anos. Eu comecei como um mágico diferente de muitos de vocês que provavelmente começou com um kit ou até mesmo assistindo um vídeo na internet ou se inspiram até mesmo por um mágico. Eu comecei fazendo mágica, trabalhando com mágica, uma experiência diferente de que qualquer um já tenha passado, não é? Eu comecei, na verdade, como funcionário de uma loja de mágicas aqui de São Paulo. Na verdade, é a loja mais antiga, a empresa mais antiga de mágica aqui de São Paulo, que é o Rei das Mágicas, que é a empresa do Sr. Morgado, né, da família Morgado. E nessa empresa, eu entrei lá como balconista, vendedor de mágica, na verdade, e foi onde eu aprendi a fazer meus primeiros números de mágica e comecei também a despertar o meu interesse por mágica, não apenas ali vendendo mágica para aqueles que gostavam de mágica, mas também despertei o meu interesse para estudar mágica, aprender um pouco mais, até o momento que eu resolvi seguir a carreira de mágico e resolvi também ser mágico. Como a maioria de vocês, eu também comecei com close-up, né? Porque eu creio que seja o meio mais fácil e simples de começar. Primeiro porque o material é muito simples de ser carregado e também, em maior parte, é claro, os aparelhos de mágica de close-up, suas técnicas, são baratas, ou seja, você pode começar com uma bola de espuma, alguns baralhos, elásticos, coisas realmente baratas de você poder comprar. Mas depois eu acabei me interessando pela área de mágica de salão, ou seja, magia infantil, shows de palco, e onde eu fui estudar um pouquinho mais sobre essa área, até realmente cair no mercado infantil. Mercado esse hoje infantil, onde eu tenho a maior gama, ou seja, os meus clientes estão mais direcionados nesse setor, no setor infantil. E hoje eu vim dar um pouquinho aqui do que eu aprendi nesses anos com mágica, principalmente na área infantil, vim instruir um pouquinho vocês em algumas coisas que normalmente quando nós vamos em algum congresso, ou até vemos uma palestra, uma conferência, normalmente os mágicos não cuidam desses temas, principalmente da área infantil, que é uma área tão carente aqui nos congressos de mágica. Normalmente quando a gente vai em um congresso de mágica, para aqueles que já foram, normalmente se trata de assuntos voltados a close-up, mentalismo, normalmente mais close-up e cartomagia. Hoje é a grande febre do momento, é cartomagia. Mas hoje eu venho aqui remando contra a maré e mostrar um pouquinho do que eu aprendi nesses anos trabalhando com magia infantil. Então vou dar algumas dicas aqui na área, num tema específico que a gente trouxe para vocês, para ajudar vocês também que querem se encontrar aí nessa área de magia infantil. E a temática, é claro, dessa nossa palestra, dessa nossa conferência online, é uma coisa assim que normalmente ninguém fala muito, né? Mas hoje nós trouxemos a temática sobre cases, né? Para quem não sabe o que é case, são as malas que os mágicos carregam seus objetos e usam até em cena. A gente vai mostrar alguns aqui que podem ser utilizados em cena mesmo para o show. Então a temática desta palestra são cases. Quando eu comecei, na verdade, a trabalhar com magia infantil, né, depois de um certo tempo, o primeiro case que eu tive de magia infantil foi um case muito simples, muito comum. Não era nem um case, na verdade. Era uma mala de viagem, com rodinha, que eu saía puxando, né? E na época eu também não tinha carro, o que me fazia ter que fazer os shows, aliás, de condução, de ônibus, metrô. Lá em São Paulo tem metrô, né? Ônibus, então eu fazia os shows de condução. Então o que me viabilizava é que eu tinha que fazer aquele show com muitos aparelhos que eu levava na época, mas com uma pequena mala, pequena não, era uma grande mala, aliás, dentro do ônibus. Então era uma mala comum mesmo de viagem que eu carregava todos aqueles materiais. E lá dentro, além, é claro, dos aparelhos mágicos, figurino, eu carregava uma servente para dispensar os aparelhos utilizados após o show, ou até mesmo durante o show eu ia jogando alguns aparelhos ali. Os maiores eu entregava para o ajudante, para o meu partner, ele levava para o camarim ou para o local onde estivesse, e os menores eu ia jogando dentro da própria servente. E além disso uma mesa, né, que também cabia dentro da mala, a servente e uma mesa totalmente desmontável, é claro, para caber dentro daquela mala. Então esses dois objetos eram essenciais no palco para que eu pudesse utilizar os aparelhos de mágica. Então essa foi a primeira case que eu tive, na verdade uma mala, mas foi o primeiro objeto que eu utilizei para transportar os meus aparelhos mágicos. Quero mostrar para vocês agora o segundo case que eu tive. Depois da mala, é claro, né, que eu não considero nem muito como um case, mas depois da mala, aí eu tive a oportunidade, fiz alguns shows, tive a oportunidade de comprar um case mesmo de verdade, porém
eu tenho aqui, mas só que o que eu tinha na época era uma versão um pouquinho maior. Eu já estava com um carro na época, e o único problema é que a dificuldade, como o case era muito grande, ele era reforçado, muito bonito, é claro, mas era muito grande, também não cabia no porta-malas, então essa era a maior desvantagem daquele case. Eu tenho uma versão menor dele aqui, eu quero te mostrar a vantagem desse tipo de case. Ele é um case que são 3 em 1. Ele funciona como mala, para você tá lá levando seus aparelhos para o seu evento. Vai funcionar como servente também, para você tirar os aparelhos e colocá-los também aqui depois de usar. Tem um compartimento onde você pode jogar, eu digo assim, colocá-los depois de você usar no show. E também como mesa. Ele tem uma espécie de mesa, o tampo dele vira uma mesa que você pode utilizar a parte de cima do case como uma mesa. Então são um case 3 em 1. Mala para transporte, servente para utilizar e descartar, e mesa. O case é exatamente esse. Então ele aqui já está montado, como vocês podem ver, ele fica um pouco mais alto montado, aberto. Então tem aqui essa parte da frente, você pode incluir uma propaganda sua, um marketing, por exemplo. E a parte interna, como eu falei para vocês, eu vou virar aqui com muito cuidado para vocês poderem ver. Aí a parte interna, aliás, vem lá os compartimentos. Uma gaveta para você guardar algumas coisas. Aqui um compartimento para você deixar um tubo, alguns aparelhos. E a parte da servente, onde você vai utilizando aqui da mesa, utilizou do show, vai jogando tudo aqui dentro. A vantagem desse case, na verdade, é ser multiuso, ou seja, um multicase. Então você vai levar um único case para carregar várias coisas aqui dentro e vai utilizá-lo como mesa, servente de descarte e também como case para transporte. Quando você tira aqui, por exemplo, vou tirar ele aqui e desmontar para vocês verem, ele vai ficar uma mala um pouco menor. Pronto, aí guarda aqui. Fechou, ele vai ficar exatamente aqui uma mala e é assim que você vai transportá-lo para o show. Então esse aqui foi o segundo case que eu tive, só que ele era um pouco maior que esse aqui, né? O que me inviabilizava o transporte. Então era muito difícil de transportá-lo porque o que eu tinha na época não cabia dentro de um porta-malas. Mas é um case assim para quem quer começar também, muito interessante, porém recomendo apenas para quem possui carro. Quem possui carro pode estar adquirindo um case desse, que ele vai ser muito útil. E o terceiro case que eu adquiri era um case tradicional. Esse case que normalmente os mágicos utilizam, né? Que é um case com o formato de um frigobar e com uma porta única, né? Possui rodinhas também e uma porta única. A diferença é que ele possui também algumas gavetas lá dentro, mas ele não funciona como servente, ele não tem esse compartimento de servente. Ele lembra um case que eu tenho aqui. Esse case, é claro, tradicional que eu utilizava, esse terceiro case, eu não o possuo mais, eu troquei ele e nunca mais adquiri um outro case parecido com ele. Eu tenho um aqui que é bem parecido no formato com que ele era, mas esse aqui é um diferente. Eu quero mostrar para vocês, mais ou menos para vocês entenderem como é que era esse terceiro case. Esse ele já é um pouquinho mais fino, o que fazia com que ele caiba dentro de um porta-mala de um carro sem nenhum problema, que é diferente do segundo, que era bem maior e não cabia no porta-mala, por exemplo. Então quero mostrar aqui para vocês, o case ele é bem similar a esse, um frigobar com rodinhas. Há um detalhe importante das rodinhas, dependendo do material que for o seu case, a rodinha, você não consegue transportá-lo para qualquer local. Por exemplo, quando você sai do carro para tirar o case e o seu evento num salão de um prédio, de um condomínio, lá no fundo do condomínio. Esse caminho ele pode ter calçada ruim, a calçada esburacada, pode ser de barro, pode ser íngreme, então pode ter o piso pode ter vários problemas que você não vai conseguir levar esse case empurrando, né? Então tem uma dificuldade. Depois eu vou dar uma dica para vocês como resolver esse problema. Então é importante vocês saberem que nesse caso aqui, o case que eu utilizava, o terceiro case, ele era parecido com esse, com uma porta única. Esse aqui são duas portas, posteriormente vou explicar para vocês por quê. Então uma porta única, tudo que eu tinha que utilizar, eu tinha que abrir essa porta e fechar a porta. Abria, fechava, abria e fechava. Então era uma abertura só na lateral, era totalmente fechado o case e era uma abertura na lateral. Esse foi o terceiro case que eu tive. Eu acabei trocando ele pelo fato dele só caberem as mágicas
e eu conseguia utilizá-lo como mesa, porém não consegui utilizá-lo como servente, ou seja, eu tinha que levar o case e uma servente extra para descarregar as coisas. Então, por isso eu acabei mudando esse case e não o utilizo mais. Esse foi o terceiro case que eu utilizei. Agora vai uma dica para vocês que estão começando, pode ser que a maioria não tenha carro ainda, não tenha veículo para se locomover, e se locomova de condução. E não há problema nenhum em se locomover de condução. Você está indo ao seu trabalho como qualquer outro trabalho, então não há nenhum problema você se locomover de condução. É claro, é impossível e inviável você entrar numa condução, num metrô, num ônibus, num trem, qualquer que seja a condução, com um case gigante como esses que eu mostrei agora para você. Então eu vou dar uma dica para você de como você pode carregar o seu material, desde que ele seja de porte pequeno. Na dica que eu vou te dar agora, não adianta você querer levar caixas do milagre, pim-pam-pum, que não vai funcionar. Seu material tem que ser de porte pequeno e você poderá carregar nesse case que eu vou mostrar para vocês com um valor bem acessível, um valor bem barato mesmo, você não vai pagar muito caro num case como esse. Lógico, não é um case específico fabricado para mágico, mas você vai pagar um valor bem acessível. Eu falo dos cases de ferramenta, como este aqui, por exemplo. Esse aqui esse eu utilizo para close-up, mas existem cases maiores desse que você pode utilizar para salão. Um case um pouquinho, tem 3 ou 4 tamanhos diferentes, um pouquinho maior cada um, né? E você pode pegar um pouquinho maior que esse aqui e utilizar para salão. Então você tem a vantagem de utilizar um case como esse para transporte, como maleta, isso é importante. Então você vai carregar todo o seu material aqui dentro. E, como é que eu vou utilizar a servente, né? Eu criei a partir de uma ideia de um mágico americano chamado Dan Harlan, que ele tem uns DVDs, uma coletânea de DVDs chamada Play Big, Pack Small, ou seja, grandes shows em uma pequena mala, onde ele ensina a confeccionar uma pequena servente feita de saco, né, de tecido e em volta dela de arame ou de fio, formando assim um saco que você pode encaixar por trás da case, né? Então ela fica aqui encaixadinha. E aqui estão os seus aparelhos, vão estar os seus aparelhos todos ajeitados, aqui vai estar cobrindo para que a plateia, imagine que a plateia esteja daquele lado, então os aparelhos estão todos ajeitados aqui, e tudo que você for usando, utilizou, você vai jogando aqui. Por que você precisa de uma servente? Aí a principal pergunta, né? Usou, joga aqui. Para que todo o material que você for usar posteriormente no próximo número, não fique bagunçado. E você tem que ficar caçando aqui. Agora é hora de fazer o baralho. Cadê o baralho? Agora é hora de fazer o número com o tubo. Cadê o tubo, bola de espuma? E você fica aqui caçando e perdendo muito tempo nessa busca. Então tudo que você já utilizou, você joga dentro da servente. No final do show, você leva isso fechado para trás, no camarim, atrás do seu cenário. E aí sim você vai arrumando novamente, ajeitando, guardando para que tudo caiba direitinho dentro da mala. Terminou? Utiliza essa servente de tecido, dobra ela, colocou tudo aqui dentro e está prontinho para você carregar de novo. Isso aqui, para facilitar, eu estou deixando ele aqui em cima de um case, mas tem uma ideia bacana, para que você possa colocar o seu material sem ter que levar um tripé, muita coisa. Uma ideia barata é uma cadeira de praia. Uma dica que eu vou dar para vocês, por exemplo, eu falei sobre onde colocar então a case depois que você vai fazer o show, onde coloca ela na hora do show. Eu não tenho tripé, eu não tenho uma mesa, onde eu coloco essa case? Um detalhe, uma dica muito importante, no começo de carreira eu costumava utilizar a mesa da festa, né? Chegava no show, chegava no ambiente e utilizava uma mesa da festa. Até um dia, em uma festa que eu cheguei, no qual a cliente alugara todas as mesas. Ela não tinha as mesas, mas ela alugou as mesas de uma empresa que aluga mesas, e tinha reservado todas as mesas para os seus convidados, ou seja, mesas contadas para convidados contados. Eu educadamente pedi uma mesa para que ela me emprestasse, porque eu precisava da mesa. Ela me cedeu uma das mesas, mas eu senti que ela não gostou muito, pelo fato que ela já tinha reservado aquela mesa para os seus convidados, e estavam contadas as mesas para convidados contados. Então, provavelmente naquele show, alguns convidados dela acabaram ficando em pé, porque eu precisei utilizar a mesa dela. Como eu senti que a cliente não gostou, eu sim realmente senti também que era uma obrigação minha de ter um material para que eu pudesse colocar os meus materiais, a minha case, as minhas mágicas. Decidi em diante, eu nunca mais utilizei
mesa ou artefato do salão de um cliente. Eu sempre carrego comigo alguma coisa onde eu possa colocar em cima. Bom, quero dar uma dica para vocês agora então de como você não precisar utilizar a mesa do cliente na festa, no salão, e de uma forma barata, é claro, porque a gente sabe que um tripé para mágico muitas vezes custa caro, e dependendo do grau que você está iniciando, realmente você não vai poder pagar muito caro em alguns objetos. Então vou dar uma dica simples, barata, que você pode deixar, e fácil também de transportar, que você pode utilizar para deixar o seu material, a sua case no caso. Uma cadeira de praia em X. Algo muito fácil de você estar carregando, muito leve e resistente. Você vai abrir ela no salão, onde você vai dispor a sua case, e por cima dela vai colocar a tua case e a servente já armada. Então ela vai ficar mais ou menos assim. Servente encaixada. Pronto. Material prontinho para usar. Então tá aqui fechadinho. Quando você entrar para atuar, só abrir, começar a utilizar e tudo que você já tiver feito e jogando na servente. Terminou. Colocou tudo aqui dentro. Fechou. Levou a cadeira, agradece o público e vai para o camarim, vai arrumar ou vai para o momento foto. Normalmente, terminou essa parte do show, você vai para o momento fotografia. Mas é uma dica muito simples, e você pode encontrar em qualquer supermercado. Essa aqui, por exemplo, eu encontrei no Extra, mas pode encontrar em qualquer outro local. Muito barato, você vai pagar em torno aí de 20 a 30 reais numa cadeirinha como essa. E totalmente portátil também, não pesa quase nada. E agora chegamos ao momento onde eu quero mostrar para vocês o meu atual case. Depois de toda essa trajetória de cases diferentes, adaptando o que dava para usar, o que não dava, eu utilizo hoje um case que eu desenhei para as minhas necessidades atuais. Eu tinha um problema, além, é claro, de o case ter que caber no carro, né, no meu atual automóvel. Eu tinha um problema também que eu sempre tinha que carregar case, a servente e aparelhagem de som separada, fora o cenário e todas as outras coisas que eu utilizo, né? Hoje eu acabei desenvolvendo um case que eu carrego tudo isso praticamente junto e consigo ter o mesmo material. Então eu tenho servente nesse case, eu tenho ele como case de transporte, posso usá-lo como mesa se eu quiser, e também hoje o mesmo case ele carrega o som, a minha aparelhagem de som vai tudo no mesmo case. Então quero apresentar o meu projeto atual, que é o meu atual case, é o case que hoje eu utilizo, que é este daqui. É um case também nas mesmas proporções do case tradicional, aquele frigobar, só que ele tem uma diferença, que ele é dividido em duas partes. Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou soltar. Eu tenho a parte de cima, que é a parte onde eu guardo os meus aparelhos de mágica, onde eu transporto os aparelhos de mágica, que ela se solta, olha só, como se fosse uma mala com duas alças também, bem resistente, olha só, ele tranca bem resistente, ele vai proteger bem os seus materiais por baixo. E a parte de baixo, formada pelo equipamento de som, por isso tem uma tela para que possa sair aqui o som, ela é vazada, sai o som, uma tela de metal, também para proteger uma caixa de som que eu possuo aqui dentro. Não só a caixa, vou mostrar para vocês tudo que eu tenho aqui dentro. Deixa eu colocar isso aqui de lado. Aqui eu possuo não apenas a caixa, mas toda a estrutura de som está aqui dentro. Eu tenho uma caixa especial que ela já vem com toda a mesa de som na própria caixa. Ou seja, uma caixa que eu posso conectar um pendrive, um cartão SD, 2 microfones, e eu tenho controles de volume, agudo, grave, médio, e também aqui volume de microfone, tudo já acoplado na caixa. Eu posso utilizar o cartão SD ou o pendrive para mudar músicas, tocar músicas aqui. Mas eu optei com um cabo desses, se não me engano é P10, eu não lembro exatamente se é o P10, mas acho que é o P10 o nome desse aqui, com um cabo de duas vias, a via vermelha e a via branca, e esse outro aqui eu posso conectar num celular
ou num tablet, por exemplo, com as músicas. E aqui em cima, sem precisar ter que abaixar, porque o problema, é claro, de você ter uma caixa assim embaixo, é ter que ficar abaixando para trocar música. Às vezes, dependendo da iluminação do ambiente, você não consegue ver os botões, demora para trocar a música, isso é cansativo. Então eu deixei um cabo, já que eu possa conectar no case de cima, eu vou mostrar para vocês isso daqui a pouco como, e pelo próprio celular ou tablet, eu troco as músicas. Aqui também já vem acoplado o microfone. Aqui está o receptor do microfone. Aqui dentro eu já guardo todas as partes do microfone, pilha, receptor de cintura, os microfones do headset. Tem mais aqui um pendrive. Eu carrego, apesar de utilizar hoje um celular ou um tablet, eu sempre carrego um pendrive caso dê algum problema, algum BO com o celular ou pendrive. Eu tenho aqui um pendrive, aliás, um SD para uma emergência. Caso dê algum problema com o celular, eu tenho uma emergência aqui para utilizar as músicas. E aqui está, como eu disse para vocês, um microfone e já tenho a tomada já ligada ao microfone lá dentro e também a caixa de som. Bom, uma dica importante antes de você conectar a sua tomada dos seus aparelhos elétricos, como a caixa de som e o microfone em qualquer tomada, é testar. Teste antes para ver a voltagem do ambiente, do salão, do local que você vai fazer a festa, para saber se é 220 ou 110. Como uma dica, nunca confie no que o cliente diz. Se o cliente falar, não, porque essa tomada é 110, pode colocar seu aparelho, ele pode se enganar. Já aconteceu comigo com o cliente, afirmar que era 110, eu colocar era 220 e queimar toda a aparelhagem que eu estava utilizando durante o show. Além, é claro, da vergonha daquela fumaça saindo durante o show, você não consegue mais utilizar aquela aparelhagem, nem microfone, nem caixa durante o show, tem o prejuízo. Aí também é meio chato você querer culpar e fazer com que o cliente pague por esse prejuízo, né? Porque você, na verdade, tem que ter esse cuidado, você tem que ter com um testezinho básico, um teste desse aqui deve custar, nem R$30 custa um testezinho desse, que vai te indicar a voltagem do ambiente. Com um teste desse, eu carrego aqui junto com as minhas aparelhagens, né? Tudo que você tem que fazer agora, com o case aqui já tudo pronto, tomada, todas as tomadas ligadas, microfone, é só conectar na tomada, conectou na tomada, liga a caixa de som, tá prontinho para usar. Só isso. Liga na tomada, liga a caixa de som, antes fez o teste, né? Testou para ver se é 220, 110, liga na tomada, ligou a caixa de som aqui, microfone já ligado, colocou o microfone aqui com as pilhas, já tá prontinho para você usar a aparelhagem de som. Hoje, com esse case eu gasto nesse processo menos de 1 minuto. Na época que eu levava a caixa avulsa, tinha que ligar o microfone, conectar cabo disso, conectar pendrive, eu demorava de 5 a 8 minutos para montar isso. Então é um tempo, é só 8 minutos, mas é um tempo que você pode estar gastando montando outra coisa. E você acaba economizando esse tempo aí para montar. E a desmontagem também, você vai levar o mesmo tempo para desmontar. Então é um tempo que você pode estar gastando para montar um outro aparelho, ou um cenário, qualquer outra coisa, e não vai perder esse tempo com o som que já está todo montado aqui, sem contar que está todo protegido aqui por esse case especial só para o som.